Olá pessoal, sou o professor Edson de Oliveira. Nossa aula de hoje será sobre regra de 3 simples. Antes de iniciarmos a aula, não esqueça de se inscrever e dê o seu like. Vamos à aula então, bons estudos. Regra de 3 simples. Regra de 3 é um jeito simples de se resolver problemas que envolvam valores dos quais não conhecemos todos eles. A regra de 3 simples é muito utilizada na física, na química e para os cálculos de conversão de grandezas, velocidade, massa, volume, comprimento, área, entre outros. A regra de 3 pode ser considerada diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos ver 3 passos para se resolver a regra simples. Então vamos lá. Primeiro passo, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segunda regra, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. E o terceiro passo é montar a proporção e resolver a equação. Então, para nós entendermos melhor, vamos aqui a um exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então vamos entender primeiro. Olha só. Se tenho aqui, quantas informações eu tenho aqui? Eu tenho 3 informações. 1, 2, 3. 3 informações. E a quarta informação será ela o quê? A incógnita. O elemento desconhecido. Vamos lá. Montando a tabela, vamos identificar o tipo de relação. Veja só, eu tenho a área 1,2 e 1,5 e tenho a energia 400 e x. Por que x? X é o que eu quero encontrar. Olha só o que o problema lhe pede. Ele pede o quê? Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metro quadrado, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts. Aumentando-se essa área para 1,5 metro quadrado, qual será a energia produzida? Então, uma energia de 1,2 metro quadrado aumentando para 1,5 metro quadrado, ele quer saber de 400 watts, quanto que foi aumentada essa energia. E aí nós temos, essa é a dúvida. A energia é o que nós vamos encontrar, que aqui está sendo representada por x. 1,2 metro quadrado, 1,5 metro quadrado, 400 watts. Ou seja, para 1,2 metro quadrado, produz 400 watts de energia. Para 1,5 metros quadrados, quantos watts de energia será produzido? Olha só, inicialmente nós colocamos aqui, ó, uma seta para baixo na coluna que contém x. Observe que, aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. Como as palavras correspondem, aumentando, aumenta. Podemos afirmar que as grandezas são
diretamente proporcionais. Olha só, por que diretamente proporcionais? Vamos retomar aqui, olha só para ficar bem esclarecido. Eu tinha 1,2 metro quadrado para 1,5, aumentou. Positivo? Positivo. Olha aqui na segunda coluna do X. De 400 watts que tinha de energia, aumentando para 1,5 metro quadrado, o que significa o X ele será maior do que 400. Então, aqui nós temos diretamente proporcional. Aumentando, aumenta. Ok? Diretamente proporcional. Olha só. Sendo assim, colocamos uma outra seta no mesmo sentido, para baixo, na primeira coluna, montando a proporção e resolvendo a equação, nós vamos ter. O que teremos? Observe que nós vamos ter que resolver a equação. Então, olha só, nós temos 1,2 metro quadrado, 1,5 metro quadrado, 400 watts, X é o que queremos saber. Quantos watts vai produzir de energia? Então, nós temos aqui, ó, vamos fazer em X. 1,2 vezes X, 1,2 vezes X é igual 1,5 vezes 400. 1,5 vezes 400. Aí nós vamos resolver. 1,2 vezes x dá 1,2x, igual 1,5 vezes 400 é igual a 600. X é igual a 600 dividido por 1,2. Da onde isso veio esse 1,2? Ele veio daqui, ó. Ele estava à direita do sinal de igualdade, ele estava aqui multiplicando x, ele vem para o lado direito, perdão, ele estava aqui ao lado esquerdo do sinal de igualdade, ele vem para o lado direito do sinal de igualdade, ele vem dividindo, operação inversa, aqui ele estava multiplicando, aqui ele vem dividindo. Então, ficou 600 dividido por 1,2, deu um resultado de 500. Ou seja, X é igual a 500. 500 o quê? 500 watts por hora. É a energia produzida. Ok? Ficou claro? Ficou tranquilo? Tudo bem. Vamos agora a um segundo exemplo. Tá? Lembre-se que sempre que houver uma dúvida, você deve rever esta aula. Segundo exemplo. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora. Observe aqui novamente, eu tenho uma informação, 3 horas, eu tenho a segunda informação, 400 km por hora, e a terceira informação, 480 km. Perceberam por que é chamado regra de 3? Porque numa situação de 4 valores, nós temos 3. E o quarto nós temos que encontrar. Por isso, regra de 3. Olha só, montando a tabela, como que ficou a tabela? Numa coluna de quilômetros por hora, nós temos 400 km por hora, temos 480 km por hora. E na coluna do tempo, nós temos 3 horas e temos x. Afinal, ele quer saber isso. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse
480 km por hora. Até aí, tudo bem? Identificou-se? Olha só, então nós temos aqui a informação positiva. Vamos então dar sequência. Identificando o tipo de relação. Vamos identificar o tipo de relação. Olha só, o tipo de relação que devemos identificar. Aqui nós temos 400, 480, tempo 3 e tempo x. Inicialmente, colocamos uma seta para baixo, na coluna que contém o x, na segunda coluna. Observe que aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. Como as palavras são contrárias, aumentando diminui, podemos afirmar que as grandezas são inversamente proporcionais. Aumentando, diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, é assim que ela fica. Colocamos uma outra seta no sentido contrário, para cima, na primeira coluna, montando a proporção e resolvendo a equação. Aí nós temos o quê? Olha só, 400, 480, 3 para x, inversamente proporcional. E aí, quando ela é inversamente proporcional, como que devemos resolver esta equação? Muito simples, observe a seta, 400 para 3, 480 para x, olha só, 480 vezes x, 480 vezes x, igual a 400 vezes 3, ou 3 vezes 400, por ser uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 480x igual a 1.200. Aqui nós temos 480 multiplicando, ele passa para o lado direito e o x permanece no lado esquerdo. X é igual a 1.200 dividido por 480. X é igual a 2,5, porque 1.200 dividido por 480 dá 2,5. Ou seja, 2 horas e 30 minutos. Para ficar melhor fixado, regra de 3 simples, vamos ao nosso último exemplo. O terceiro, Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Observe que aqui nós também temos 3 informações. 3 camisetas, 120 é o valor e 5 camisetas. Então, coluna das camisetas e coluna dos preços. 3 camisetas, observem aqui. Ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Então, aqui nós temos, aumentando o número de camisetas, o preço aumenta. Como as palavras correspondem, aumentando, aumenta. Podemos afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais, pois aumentando, aumenta. Montando a proporção e resolvendo a equação, temos 3x igual a 5 vezes 20. Aqui nós temos, resolvendo, 3x é igual a 600. 5 vezes 120, 600. X é igual a 600 dividido por 3. Logo, x é igual a 200. A Bianca pagaria R$200 pelas 5 camisetas, ok? Espero que esses 3 exemplos tenham te ajudado bastante, que você compreenda. Caso tenha alguma dúvida,
pode rever essa aula quantas vezes forem necessárias e até a próxima aula.